Começa agora o programa Olhar Independente, um espaço para exibição de vídeos com o objetivo de divulgar e ampliar a produção independente. Com o grande avanço na tecnologia e o barateamento dos equipamentos eletrônicos, ficou cada vez mais fácil adquirir câmeras e computadores com programas de edição em vídeo, permitindo a produção de vídeos independentes. E você poderá acompanhar semanalmente aqui na TV Universitária a exibição de curtas-metragens, assim como também entrevistas com realizadores e a cobertura de festivais e eventos ligados ao audiovisual. Neste primeiro programa, exibiremos o documentário recém-lançado que conta a história de Alta de Souza. Veja a entrevista com Ana Laudelina Gomes, diretora do filme, e em seguida assista ao documentário Noite Alta, Céu Risonho. Nós já tínhamos uma pesquisa, resultado da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano 2000 na PUC de São Paulo. Então, material sobre Alta de Souza tinha muito, nós precisávamos atualizar esse material e também destacar dele o que interessava para o roteiro. Então, foi feita uma pesquisa de arquivo no Instituto Histórico, na República, levantando algumas imagens de jornais da época. E fora isso, foi utilizado o material que nós já tínhamos dessa minha tese. Nós começamos o vídeo sem roteiro. Isso foi um problema, mas que se transformou também num diferencial de criação. Nós não tínhamos muitos documentos para apresentar, né? Então tivemos que a opção por essas imagens de época não foi só uma opção estética, foi uma opção técnica também. Mesmo a opção por uma única atriz também foi uma opção orçamentária, porque nós não tínhamos condição de ter mais atores e mais figurinos, né? Então foi aí uma articulação entre técnica, estética e orçamento. Foi um grande desafio enfrentar essa primeira experiência na realização de um audiovisual. Acho que eu tive a sorte de contar com uma equipe boa, né? Onde a maioria das pessoas tinham grande experiência já em audiovisual e que eu fui aprendendo ao longo do processo. Esse programa cultural do BNB é maravilhoso, foi fundamental para que a gente pudesse realizar. Sem esse patrocínio, não teria condição de ser realizado, né? Quando eu morrer, quem me dera fosse num dia assim, num dia de primavera cheirando a cravo e a jasmim. Transformem meu coração, sacrário azul de esperanças, num pequenino caixão para enterrar as crianças. E guardem nele, entre flores, longe, bem longe da terra, a Virgem Santa das Dores, lá da igrejinha da Serra. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto. Ai, que saudades dos cheiros da minha infância, das mangueiras, jaqueiras, dos cajus, das minhas brincadeiras, minhas bonecas de pano, de louça, ficaram para trás. Os meus irmãos eram Irineu, meu preferido, Henrique, meu futuro protetor, e João Câncio, o caçulinha. Brincávamos todos juntos. Eloy já não participava das nossas rodinhas. Meu avô morreu em 33, eu nasci em 34.
Bem, mamãe falava muito, né, de Alta de Souza, de João Câncio, gostava muito, se eu me lembro, né? E João Câncio era uma pessoa muito apegada aos irmãos. Bem, a infância de Alta, ela é um pouco descrita na obra de Cascudo, Vida Breve de Alta de Souza. Aos 3 anos de idade, a primeira grande perda, a mãe, acometida pela tuberculose, doença que mataria também seu pai 2 anos depois. Já aos 7 anos, perde também o avô materno. Mas a pior das tragédias foi mesmo a morte precoce do seu irmão querido. Ali, na sua frente, Alta presencia a queda e o corpo em chamas de Irineu. Num dia turvo assim foi que partiste, cheio de dor e de tristeza cheio. Eu fiquei a chorar num doido anseio, olhando o espaço merencório, triste. Não sei se mágoa mais profunda existe que essa saudade que me oprime o seio, pois a amargura que ferir me veio naquele dia, ó meu irmão, persiste. O ano era 1891 e a tragédia dos Castricianos se soma à falência financeira da família. Era o fim da casa Paula Eloy de Souza e Companhia, uma das mais importantes casas de comércio de Macaíba. Os documentos ainda restam como retratos de uma época. Manhã de rosas, lá no etéreo manto, o sol derrama a luz dos fulgores, e eu vou cantando pela estrada enquanto riem crianças e desabrocham flores. Quero viver há quanto tempo, quanto não venho ouvir na selva os trovadores. Quero sentir este consolo santo de quem voltando a vida esquece as dores. Quero sentir este consolo santo de quem voltando a vida esquece as dores. Ao contrário do que muita gente pensa, Alta não foi aquela jovem retraída em casa, sem sair. Alta de Souza foi uma pessoa alegre, uma jovem alegre, né? Que tinha todo o apoio de suas amigas na época, que frequentavam sua casa, que tocavam piano, recitavam poesia. Alta de Souza organizou festas e festas em sua casa, com o seu clube do biscoito, onde ela reunia as melhores amigas aqui de Macaíba. Alta de Souza nasce em 1876, em Macaíba, destinada a se perpetuar através de sua obra tão breve quanto a sua existência. Do nascimento à morte passaram-se pouco mais de 24 anos. Apesar de ter publicado um único livro, O Horto, originário do manuscrito Dálias, a repercussão dos seus escritos é tão grande que alcança os dias atuais. Seus versos ultrapassam barreiras e atravessam gerações. Pai, tem piedade. E a sua voz plangente tremia, enquanto pelas trevas mudas baixava o manso e triste olhar dolente. Pobre Jesus, como num sonho via, em cada sombra a traição de Judas e em cada estrela os olhos de Maria. Essa composição foi escrita no dia 7 de abril de 1898. Eu declamava essa poesia no grupo escolar Isabel Gondim, quando eu estudava, fazia o primário, e não tinha a noção de que esse poema era de Alta de Souza. A poesia dela está mais ligada ao romantismo do que propriamente ao simbolismo. Ela adota do simbolismo alguns recursos técnicos, como se a parte de dentro da poesia dela fosse romântica, mas tivesse uma ornamentação simbolista. Através daquela poesia, ela expressa a vida de uma moça
no século XIX, a moça brasileira no século XIX, limitada ao lar, que é a questão da religiosidade, é a questão de trabalhar, fazer poemas sobre crianças, fazer poemas sobre as amigas, sobre os parentes, poemas para festas e circunstanciais, mas que terminam que contam, né? Naquele contexto contam. Então, ela realmente é um modelo, ela é modelar. Eu acho que por isso, sempre que se falar em século XIX no Brasil, a poesia de alta vai ter muita importância. Por volta de 1900, compositores populares começam a musicar poemas de Alta de Souza. No jornal A República do mesmo ano, o jornalista José Veríssimo já vislumbra a presença dos versos de Alta no cancioneiro popular. As principais repercussões da obra de Alta de Souza, uma tem a ver com os poemas musicados. E ao longo de um século, esses poemas terem sido cantados de geração em geração, passado oralmente de geração em geração, sem ter sido feito um registro fonográfico dele. O historiador musical Gumercindo Saraiva, que é do Rio Grande do Norte, nos idos dos anos 50, ele dizia que os poemas de Alta tinham o poder de popularizar aqueles que os musicavam. Tem até uma passagem do Mário de Andrade por Natal, onde ele fala, né, cita, indica, está ouvindo músicas de Ferreira e Itajubá e modinhas de Alta de Souza na Praia da Redinha. Né? Então, quer dizer, vai para além daqui. Né? Isso aí chegou em outros lugares, chegou em Portugal. Uma das canções era cantada em igrejas, em colégios católicos no sul do país. Em seu livro Cancioneiro de Alta de Souza, de 2001, Cláudio Galvão dá conta de 16 poemas musicados. Para o poema Caminho do Sertão, há pelo menos 5 versões de diferentes compositores, atuais e contemporâneos de Alta. Tão longe a casa, nem sequer alcanço, pela travessa mata nos caminhos, a sombra desce sem achar descanso. Vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos. É noite já, como em feliz remanso, dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso e manso, para não assustar os passarinhos. Mais de um século depois, compositores como Alvamar Medeiros e Mirabô Dantas tornam-se parceiros de Alta e produzem pérolas traduzidas em letra e música. Meus tristes olhos não mais hei de fitar nos teus, sorrindo. Jamais minha alma sobre um mar de escolhos há de chamar por ti no anseio infindo. Jamais, jamais nos delicados folhos do coração, como num ramo lindo. Depois da morte dos pais, Alta e os irmãos são adotados pela avó. Apesar da pouca instrução, a viúva influencia a vida dos netos para sempre. Foi vó Dindinha que, ao lado de Alta, serviu de inspiração para Henrique Castriciano criar, em 1914, a Escola Doméstica de Natal. Um modelo de educação suíça baseado em novos princípios, onde a mulher assume, na prática, o comando do lar. Vó Dindinha representava essa nova mulher. Para ela, Alta de Souza escreve um poema. Minha alma vai cantar, velhinha amada, rio onde correm minhas alegrias, anjo bendito que me refugias nas tuas asas contra a cineirada.
Minha alma vai cantar, transforma o seio num cofre santo de carícias cheio, para este livro todo o meu tesouro. Eu quero vê-lo em desejada calma, no rico santuário de tua alma, hóstia guardada num cibório de ouro. No ano seguinte à morte de Irineu, Alta de Souza é internada no Colégio São Vicente de Paulo, em Recife. Contava, então, 12 anos de idade. Já sabia ler, escrever e resolver operações matemáticas simples. Um privilégio concedido apenas às moças abastadas do século XIX. Alta de Souza estudou no Colégio da Estância, né? Que era de freira na época. Alta era muito dedicada aos estudos, a falar francês, né? Que eu acho que ela era muito independente já naquela época. Foi uma pessoa muito à frente do tempo dela. No colégio, Alta faz parte da União Pia das Filhas de Maria e é premiada como virtuosa, dedicada aos preceitos do catolicismo da época, onde a solicitude e o altruísmo eram critérios de avaliação da conduta feminina. É nesse universo que Alta se educa, aprende francês e inglês e aprofunda sua relação com a fé, com Deus e com a religião. A permanência no São Vicente de Paulo, no entanto, dura apenas 2 anos. Alta deixa o colégio e toda a família volta para Macaíba. Já tuberculosa não abandona os estudos. Torna-se autodidata, um feito memorável para uma mulher oitocentista. Alta de Souza se alimenta dos livros da farta biblioteca do seu irmão, Henrique Castriciano. Na virada do milênio, um número de jornais e revistas femininos é bem significativo. A estreia de Alta na imprensa se dá em 1894 na revista Oásis, de Natal. Em 1896, ela estreou na República. Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, era o fundador desse jornal. E nesse mesmo jornal também o Eloy de Souza era redator, o irmão de Alta, e o outro irmão, Henrique Castriciano, era colaborador também, né? Então, essas boas relações da família de Alta com os Albuquerque e Maranhão contribuiu, sim, para a inserção dela no espaço público, mas também se constituiu num grande desafio para ela, né? Porque, ao mesmo tempo em que ela não enfrentou as mesmas barreiras impostas às grandes escritoras, para ela foi difícil porque ela teve que provar o seu próprio valor independente disso. O único relacionamento amoroso de Alta de Souza de que se tem conhecimento acontece com Leopoldo e resulta num belo poema. O rompimento do noivado muda o rumo dos seus escritos. E pela primeira vez, Alta deixa de lado suas doces palavras, sai da passividade e destila uma acidez nunca vista. Cuidavas que era amor? Ah, se assim fosse! Se eu conhecesse esta palavra doce, este queixume amado, talvez minha alma mesmo ativoasse, e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era, como agora, escrava, meu sonho é tão diverso. Tem alguém a quem amo mais que a vida. Deus abençoa esta paixão querida. Eu sou a noiva do verso. Não posso dar-te amor, bem vês. Meus sonhos são da poesia os ideais risonhos, em lagos de ouro imersos. Não sabias dourar os meus abrolhos, e eu procurava apenas, nos teus olhos, assunto para versos. Alta faz constantes viagens em busca de novos ares que possam aliviar seu sofrimento. Percorre o sertão, atravessa a caatinga e as fazendas da família, sempre acompanhada da inseparável vó Dindinha. Não se sabe ao certo, mas as notícias dessas viagens dão conta de cavalos, de um séquito de empregados, de escravos e liteiras, resquícios, talvez, de uma época de franca riqueza.
Numa demonstração de sua fé, Alta escreve muitos versos alusivos a Jesus e à Virgem Maria, principais figuras de sua devoção religiosa. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto, minha alma triste que adora a terra, beija os teus passos, Cordeiro Santo. Jesus amado, reza comigo, afasta a noite, divino amigo. Apesar de Alta de Souza professar a sua fé dentro do catolicismo, entre os espíritas, ela é considerada grande mentora. Nos dias atuais, centros espíritas proliferam em seu nome. Revistas, jornais e livros são editados inspirando os seguidores da sua fé. Porque para nós espíritas, Alta de Souza não é alguém que pertence ao passado apenas, mas é alguém atuante, vivo, alguém que se encontra no outro plano da vida, desenvolvendo seu trabalho de amparo aos sofredores, tanto os do lado de cá, quanto os do lado de lá. E, sem dúvida alguma, a Alta de Souza é inspiradora de muitas atividades no campo, principalmente da assistência e promoção social, nas casas espíritas, não apenas aqui no Rio Grande do Norte. Em 1932, Francisco Cândido Xavier publica o livro Parnaso Além Túmulo, com os primeiros poemas psicografados atribuídos ao espírito de Alta de Souza. Em 1991, o Instituto de Difusão Espírita de São Paulo publica seu conjunto de psicografias no livro Alta de Souza. O ano é 1899 e meu livro Horto está pronto. Embora já bem doente, sou a pessoa mais feliz do mundo. Deixo minha marca na história. Desperta, coração, vamos morar numa casinha branca ao pé do mar, que seja linda como é linda a lua, em noites santas pelo azul flutua, imaculada como a luz do amor, alva de neve como um sonho em flor. Quando a noite vier-se no meu seio, estremecer e cheio de receio, temendo a sombra que amortalha o dia e cobre a terra de melancolia, longe do mundo e da desesperança, hei de embalar-te como uma criança. Quero que escutes o gemer profundo do mar que chora a pequenez do mundo e ouças cantar a doce barcarola da noite imensa que se desenrola, dando perfume ao coração dos lírios, trazendo sonhos para os meus martírios. E quando o sol nascer, quando formosa, como uma garça branca e misteriosa, E você que está em casa também pode mandar seu curta para a produção do programa. Entre em contato pelo e-mail olharindependente@tvu.frn.br ou pelo telefone 3215-3267. O Olhar Independente fica por aqui. Até a próxima semana.